Sei que no momento os senhores se ocupam das potencialidades e das dificuldades desse processo, cuja finalidade é levar o acusado a uma autotraição objetiva. Portanto, gostaria de chamar-lhes a atenção para o fato de que um método semelhante para trazer à tona um material psíquico encoberto ou secreto vem sendo utilizado há mais de uma década em um outro campo. Pretendo expor-lhes as semelhanças e as diferenças entre as condições desses dois campos. O campo que tenho em mente é, na verdade, muito diverso deste dos senhores. Refiro-me à terapia empregada em certas doenças nervosas, travessão, conhecidas como psiconeuroses, travessão, das quais são exemplos a histeria e as ideias obsessivas. O método denomina-se psicanálise. Foi por mim desenvolvido a partir do método catártico de terapia, empregado pela primeira vez por Joseph Breuer em Viena. Diante do espanto dos senhores, devo estabelecer primeiramente uma analogia entre os criminosos e os histéricos. Em ambos defrontamos com um segredo, alguma coisa oculta. Para não incorrer num paradoxo, devo em seguida apontar a diferença. O criminoso conhece e oculta esse segredo, enquanto o histérico não conhece esse segredo que está oculto para ele mesmo. Como é possível tal coisa? Ora, através de laboriosas pesquisas, sabemos que todas essas enfermidades resultam do êxito obtido pelo paciente na repressão de certas ideias e lembranças fortemente catequizadas com afeto, assim como dos desejos que delas se originam, de tal modo que não representam qualquer papel em seu pensamento, isto é, não penetram em sua consciência, permanecendo assim desconhecidos para ele. É desse material psíquico reprimido, desses complexos, que derivam os sintomas somáticos e psíquicos que atormentam o paciente da mesma forma que uma consciência culpada. Nesse aspecto, portanto, é fundamental a diferença entre o criminoso e o histérico. A tarefa do terapeuta, entretanto, é a mesma do juiz de instrução. Temos de descobrir o material psíquico oculto, e para isso inventamos vários estratagemas detetivescos, alguns dos quais parece que os senhores homens da lei estão prestes a copiar de nós. Ser-lhes profissionalmente interessante saber como nós, os médicos, procedemos na psicanálise. Depois que o paciente nos fez um primeiro relato de sua história, pedimos-lhes que se abandone aos pensamentos que lhe ocorrerem espontaneamente e que diga sem qualquer reserva crítica tudo o que lhe vier à cabeça. Como vem, partimos da hipótese
não compartilhada pelo paciente de que esses pensamentos espontâneos não serão escolhidos de forma arbitrária, mas determinados pela relação com seu segredo, travessão, isto é, com seu complexo, podendo ser encarados como derivados desse complexo. Os senhores observarão que essa hipótese é semelhante à que os auxiliou a interpretar as experiências de associação. Embora tenhamos instruído o paciente a obedecer à regra de comunicar todos os pensamentos que lhe ocorrerem, ele não parece capaz de o fazer. Logo começa a reter pensamentos, dando várias razões para isso. Ou o pensamento não era importante, ou não era pertinente, ou era totalmente sem sentido. A essa altura, insistimos que o revele e o acompanhe a despeito dessas objeções, pois a presença dessa crítica demonstra que o pensamento pertence ao complexo que procuramos descobrir. Vemos nesse comportamento do paciente uma manifestação da resistência nele presente, que se faz notar durante todo o curso do tratamento. Limitar-me-ei a indicar que o conceito de resistência é da maior importância na compreensão da origem de uma enfermidade, assim como do mecanismo de sua cura. Em suas experiências, os senhores não observam diretamente críticas como essas das ideias espontâneas do sujeito, ao passo que em nossas psicanálises podemos observar todas as indicações de um complexo que se dão a conhecer. Mesmo quando o paciente não mais se atreve a infringir a regra que lhe foi imposta, notamos que de vez em quando hesita ou se cala ou faz pausas ao reproduzir suas ideias. Cada hesitação dessa espécie é, ao nosso ver, uma expressão de sua resistência e indica uma conexão com o complexo. Na verdade, nós a encaramos como o sinal mais importante dessa conexão, exatamente como nos casos dos senhores, a prolongação análoga do tempo de reação. Habituamo-nos a interpretar desse modo qualquer hesitação, mesmo quando aparentemente o conteúdo da ideia retida nada tem de censurável, e quando o paciente afirma reconhecer o motivo de sua hesitação. Via de regra, as pausas que ocorrem na psicanálise são muito mais prolongadas do que as observadas em experiências de reação. Outro de seus indícios de um complexo travessão, alteração no conteúdo da reação travessão, também desempenha seu papel na técnica da psicanálise. Em geral, também encaramos os menores afastamentos das formas comuns de expressão em nossos pacientes como sinal de algum sentido oculto e nos dispomos a ser ridicularizados por eles.
ao fazermos interpretações nesse sentido. Na verdade, ficamos à espreita de observações portadoras de qualquer ambiguidade, nas quais transparece sob uma expressão inocente um sentido oculto. Não só os pacientes, mas também colegas médicos que desconhecem a técnica da psicanálise e seus aspectos especiais não acreditam nesses fatos e nos acusam de exagero e de fazer jogo de palavras quase sempre. Porém, temos razão. Afinal, não é difícil compreender que a única maneira pela qual um segredo cuidadosamente guardado se trai é através de alusões muito sutis ou quando muito ambíguas. Por fim, o paciente acostuma-se a nos revelar por meio do que chamamos de representação indireta tudo aquilo de que necessitamos para descobrir o complexo. O terceiro dos seus indícios de um complexo enganos travessão, isto é, alterações travessão na reprodução da reação, também é utilizado, embora num setor mais restrito, na técnica da psicanálise. Uma tarefa que frequentemente se nos apresenta é a interpretação de sonhos, travessão, isto é, a tradução do conteúdo lembrado de um sonho para o seu sentido oculto. Algumas vezes não temos certeza por onde devemos começar essa tarefa, e nesses casos empregamos uma regra descoberta empiricamente que consiste em fazer com que o sonhador torne a nos contar seu sonho. Nesse mister, em geral, ele modifica em alguns pontos sua maneira de expressar-se, embora repetindo com fidelidade todo o resto. É justamente a esses pontos reproduzidos erroneamente ou então omitidos que nos prendemos, pois essa imprecisão indica uma conexão com o complexo e promete o melhor acesso ao sentido secreto do sonho. Se eu agora admitir para os senhores que em psicanálise não se manifesta fenômeno semelhante à perversão, não devem os senhores concluir que se esgotaram os pontos de concordância que estivemos examinando. Essa aparente divergência deriva-se apenas das condições especiais das experiências, pois nelas não se dá tempo para que se desenvolva o efeito do complexo. Sua ação apenas começou quando os senhores distraem a atenção do sujeito com uma nova palavra estímulo, provavelmente inocente. Podem, então, observar que algumas vezes, apesar de sua interferência, ele continua ocupado com o complexo. Em psicanálise, por outro lado, evitamos tais interferências e mantemos o paciente ocupado com o complexo. Como em nosso trabalho, tudo, por assim dizer, é perseveração. Não poderemos observar esse fenômeno como
uma ocorrência isolada. Podemos com justiça afirmar que, em princípio, técnicas como as que descrevi permitem-nos tornar o paciente consciente do que nele está reprimido, isto é, do seu segredo, assim removendo a causação psicológica dos sintomas de que ele sofre. Mas antes que os senhores retirem desses resultados positivos conclusões referentes às possibilidades de seu trabalho, examinaremos alguns pontos de divergência entre as situações psicológicas dos dois casos. Já apontamos a diferença principal no neurótico. O segredo está oculto de sua própria consciência. No criminoso, o segredo está oculto apenas dos senhores. No primeiro, existe uma autêntica ignorância, embora não em todos os sentidos, enquanto no último só existe uma simulação de ignorância. Com essa diferença está em conexão uma outra que tem grande importância prática. Na psicanálise, o paciente ajuda a combater sua resistência através de esforços conscientes, porque espera lucrar com essa investigação, isto é, curar-se. O criminoso, ao contrário, não cooperará com o trabalho dos senhores. Se o fizesse, estaria trabalhando contra todo o seu próprio ego. Entretanto, em compensação, em suas investigações, apenas os senhores necessitam obter uma convicção objetiva, ao passo que nossa terapia exige que o paciente também adquira essa mesma convicção. Contudo, resta ver até que ponto essa falta de cooperação do sujeito de seu exame irá dificultar ou alterar o desenrolar do mesmo. Tal situação não pode ser reconstituída em suas experiências num seminário, pois o colega que desempenha o papel de acusado continua, no fim das contas, a ser um companheiro e os auxiliará apesar da determinação consciente dele de não se denunciar. Se examinarem atentamente a comparação das duas situações, verão com clareza que a psicanálise se ocupa com uma forma mais simples e especial de descobrir o que está oculto na mente, ao passo que, no trabalho dos senhores, a tarefa é mais ampla. Embora não necessitem levar em consideração a diferença de que, no caso do psiconeurótico, sempre se trata de complexo sexual reprimido, no sentido mais amplo, existe um outro fato que não podem ignorar. O propósito da psicanálise é absolutamente uniforme em todos os casos. É preciso trazer à tona os complexos reprimidos por causa de sentimentos de desprazer e que produzem sinais de resistência ante as tentativas de levá-los à consciência.
É como se essa resistência estivesse localizada, surge na fronteira entre o consciente e o inconsciente. Já no caso dos senhores, a resistência origina-se totalmente da consciência, não sendo possível deixar de lado essa diferença. Os senhores, em primeiro lugar, terão de determinar experimentalmente se a resistência consciente denuncia-se exatamente pelos mesmos indícios que a resistência inconsciente. Além disso, em minha opinião, os senhores ainda não podem estar seguros de poder interpretar seus indícios objetivos de um complexo como sendo uma resistência, tal como nós, psicoterapeutas, fazemos. No caso dos sujeitos de sua experiência, pode acontecer que o complexo atingido seja de assento agradável, travessão, embora isso não seja muito frequente em criminosos, travessão, o que levará a indagar se tal complexo irá produzir a mesma reação que um complexo de assento desagradável. Gostaria também de assinalar que o teste dos senhores pode estar sujeito a uma complicação que, em virtude de sua própria natureza, não ocorre na psicanálise. Os senhores, em sua investigação, podem ser induzidos ao erro por um neurótico que, embora inocente, reage como culpado devido a um oculto sentimento de culpa já existente nele e que se apodera da acusação. Não julguem essa possibilidade como uma invenção ociosa. Lembrem-se que isso pode ser observado com frequência na infância. Muitas vezes, uma criança acusada de uma transgressão nega veementemente sua culpa, embora chore como um criminoso desmascarado. Talvez pensem que a criança mentiu ao afirmar sua inocência, mas isso nem sempre é verdade. Pode ser que, embora não tenha cometido uma falta de que a acusam, tenha cometido uma outra que permanece ignorada e que não lhe foi imputada. Assim fala a verdade ao negar ser culpada da primeira transgressão, ao mesmo tempo que revela seu sentimento de culpa proveniente da outra falta. Nesse particular, como em muitos outros pontos, o adulto neurótico comporta-se exatamente como uma criança. Muitas pessoas são assim e ainda é muito discutível se a sua técnica logrará distinguir tais indivíduos autoacusadores daqueles que são realmente culpados. Finalmente, mais uma questão. Os senhores sabem que, pelas normas do direito penal, é vedado sujeitar o acusado a qualquer medida que o tome de surpresa. Portanto, ele deverá ter sido advertido de que poderá denunciar-se nessa experiência. Isso leva a perguntar se podem ser esperadas as mesmas reações, tanto quando a atenção do sujeito está dirigida para o complexo, como quando está afastada desse mesmo complexo, e
a que ponto a intenção de ocultar alguma coisa pode afetar os modos de reação em pessoas diferentes. É justamente devido à diversidade de situações que subjazem ao trabalho de investigação dos senhores que a psicologia se interessa tão vivamente por seus resultados. Gostaria de pedir-lhes que não se desiludissem prematuramente de sua utilidade prática. Embora meu campo esteja muito afastado da prática judicial, talvez me permitam mais uma sugestão. Por mais indispensável que sejam essas experiências realizadas em seminários, tanto como uma preparação quanto como formulação de problemas, os senhores não poderão jamais reproduzir a mesma situação psicológica existente no interrogatório do acusado numa investigação criminal. Essas experiências serão simples exercícios simulados e nunca poderão fundamentar uma aplicação prática em casos criminais. Se insistirmos em tentar essa aplicação, um outro caminho se nos apresenta. Consigam que lhes seja permitido, travessão, ou mesmo imposto como um dever, travessão, realizar tais investigações durante um certo número de anos em cada processo criminal real, impedindo que os resultados venham a influenciar o veredicto do tribunal. Na verdade, seria preferível que o tribunal não fosse informado da conclusão inferida pelos senhores a partir da investigação relativa à questão da culpa do acusado. Após alguns anos de compilação e comparação dos resultados assim obtidos, quaisquer dúvidas sobre a utilidade desse método psicológico de investigação serão esclarecidas, sem naturalmente que a concretização de semelhante proposta não depende somente dos senhores, nem de seus ilustres professores.